Olá, está entrando no ar o Visão 360. Muito obrigado por sua companhia aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. No Visão 360 de hoje, o momento político no Brasil. Tenho a impressão que vai faltar tempo, porque é muita coisa para falar. A gente tem que, já que estamos falando de eleição, tem que eleger os principais aspectos, né? Em ano de eleição, assuntos como o escândalo do Banco Master, as possíveis relações com ministros do STF, a polarização, etc., tudo isso invade as discussões que deveriam ser meramente propositivas e criam até um cenário de dúvidas e incertezas na população. Isso sem falar no crime organizado, que saiu das ruas e já invadiu gabinetes, por exemplo. Bom, para falarmos destes assuntos, está conosco hoje o cientista político, professor Charles Killing, especialista em segurança pública também, por que não dizer, sempre uma referência nesses assuntos e a quem eu me socorro a partir de agora para a gente falar de tantos assuntos em tão pouco tempo. Muito obrigado por sua presença aqui na Masper TV. Obrigado, Glauco, obrigado pelo convite e tenho certeza que o assunto de hoje ele é bastante quente e o pessoal vai gostar e vai ter que assistir até o final para perceber o quanto isso é relevante para as decisões da vida. Eu até ia lhe perguntar, tudo isso que a gente conversou antes do programa, nos bastidores, já não dá para botar no programa porque tem muita coisa, tá? Mas é daqui a pouquinho, porque antes tem as informações do Momento 360. A Petrobras registrou lucro líquido de mais de 110 bilhões de reais em 2025, resultado que representa alta de cerca de 200% em relação a 2024, quando a companhia havia lucrado quase 37 bilhões. De acordo com a companhia, o resultado foi sustentado principalmente pelo aumento da produção de óleo e gás e pela melhora de eficiência operacional. E a política nacional, este é o assunto de hoje, inclusive, que nós vamos falar a miúde. Bom, a política nacional entrou oficialmente em ritmo de campanha, com a abertura da janela partidária no último dia 5 de março. Durante o período de 30 dias, deputados podem trocar de legenda sem perder o mandato, o que está gerando intensa movimentação nos bastidores. Enquanto isso, o governo Lula enfrenta um momento de desafio nas pesquisas de opinião. Dados recentes do Datafolha mostram que a oscilação negativa está acentuada, com reprovação chegando a 40% e a aprovação em 32%. Você sabe que este ano é atípico. Sim, tem toda uma questão que envolve ano eleitoral e está só começando. E o Irã elegeu Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khamenei, como novo líder supremo do país, uma semana após o pai ser morto em ataque dos Estados Unidos e Israel. Ele é conhecido por exercer influência significativa nos bastidores e por ter fortes ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica, a força militar mais poderosa do país. Conforme fontes, a Guarda, inclusive, pressionou por sua nomeação, argumentando que ele possuía as qualificações necessárias para conduzir o Irã neste momento de crise. Crise que, por sinal, não se tem aí uma noção muito exata de uma possível negociação, uma luz no fim do túnel. As coisas estão se precipitando cada vez mais no que diz respeito a nível de tensão e pouca negociação.
O intervalo e voltamos falando sobre o momento da política nacional. O que esperar? Estamos em ano eleitoral, como eu falei há pouco, e há vários fatos que, em momento de eleição, é claro que eles convergem. É rapidinho, a gente já volta aqui no Visão 360. Visão 360 abre a semana falando de política, o momento político do Brasil. Estamos em ano eleitoral e vários fatos que aparentemente não dizem respeito diretamente à política, certamente são ingredientes deste ano eleitoral. Reforçando o nosso convidado de hoje, Charles Killing, cientista político, professor, é alguém que sabe muito de segurança pública, é claro, mas aqui temos um contexto, professor, que diz respeito a vários assuntos e, para começo de conversa, eu queria lhe perguntar o seguinte: nós, enquanto brasileiros, temos um amadurecimento no passar dos últimos anos, de acordo com o que vem esse processo democrático, já maior para discutir sobre política, ou a gente deu alguns passos atrás? E aqui, eu tenho que ressaltar a polarização, as divergências que não são aceitas, as discussões que às vezes são infrutíferas e que resultam apenas de, não, eu estou desse lado, eu tenho a razão. Não, você está do outro lado, você não tem a razão. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Olha, a política é como um organismo vivo. Quando a gente olha, ele está sempre em transformação. Não passa dia, não passa mês, não passa ano que ocorram situações que provam, em certa circunstância, que as pessoas que são partícipes, que participam do campo político, elas não têm, assim, uma expertise para se tratar a questão pública, do ambiente público como um todo. O que se percebe é que, ao longo da história, e se a gente pegar a história do Brasil, não vamos muito longe, nós sempre percebemos que ocorreram essas disputas políticas, essa questão da, digamos assim, uma imaturidade na questão política de pensar a sociedade como um conjunto, como um todo. Tá? Sempre se trabalhou dentro de uma perspectiva quase que individualista, de grupos minoritários lutando contra outros grupos minoritários. Se nós pegarmos a própria Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e as outras revoluções que aconteceram no Brasil, a gente percebe claramente esses pequenos grupos minoritários lutando contra outros grupos minoritários que se alinhavam em torno de um poder maior, de um poder central. A política nacional hoje, ela é um poder central e auxilia, em certa medida, esses pequenos grupos localizados nos municípios a demandarem as suas questões de interesses particulares, dos próprios interesses dos pequenos grupos. A maturidade política, quando a gente começa a perceber, ela não é algo assim que consegue chegar como uma situação que vai dar definição, que vai dar uma orientação para um estado, ou para uma cidade, ou para o país. Não consegue, devido a essa imensidão de rachaduras de interesses que existem. Que são da sociedade de uma forma, não digamos normal, mas rotineira. Ou nós temos um aspecto... São da sociedade, fazem parte da sociedade, e o que mais interessante, quando a gente começa a analisar essa estrutura de Estado moderno, pegamos lá do século XVIII em diante, a gente percebe que é uma necessidade do próprio Estado que essas rachaduras existam. Porque na medida que houver uma homogeneidade de ideias, uma homogeneidade de interesses, o Estado passa a correr riscos. Por que isso? Porque ele não consegue mais manejar. Um exemplo claro, e a gente pode puxar isso até para a questão da criminalidade no âmbito político. Napoleão Bonaparte, quando ele começa a formar o seu império, melhor formar os seus estados, os estados modernos, ele só consegue isso porque ele fez nascer as máfias. As máfias são um elemento que passou por baixo do Estado e que alimentou toda a máquina administrativa para ajudar a movimentação política, de segurança, de exércitos, de justiça e assim por diante. É a sombra do Estado. Sem a sombra, o Estado não existe. Tá? O Estado existindo, existe a sombra.
A sombra nunca vai desaparecer, por incrível que pareça. Eu estou usando o exemplo do Estado moderno, mas se a gente começar a olhar o Império Romano vamos encontrar a mesma situação. O que ocorre? Por que isso é importante para o Estado? Na medida que esses pequenos grupos eles vão se digladiando para assumir os controles, eles passam a ditar como essa sombra tem que trabalhar. É assustador quando a gente começa a pensar como se existisse uma conspiração. Não, não é nada disso. É uma questão de história, é a formação humana. Qualquer trabalho de política que se faz no campo, seja no município, em qualquer município, quando eu falo no campo, quando a gente vai a campo para fazer as entrevistas, para fazer os trabalhos, para colher a opinião pública, quando a gente faz essas entrevistas, esses trabalhos, a gente percebe que lá na comunidade, cada grupo vai ter os seus interesses. A comunidade X vai ter um interesse X, a comunidade Y vai ter um interesse Y. O candidato ele chega depois com esse cabedal de informações e ele diz, esse é nossa pauta genérica, é a pauta geral. Quando eles assumem, ele não consegue dar mais vazão a essa pauta geral. Ele vai ter que dar atenção às pautas específicas e elas estarão mais alinhadas aos interesses, seja do partido, seja do líder do partido, enfim, daqueles que são os principais dentro da organização. Quando a gente começa a comparar isso, a gente pode usar o exemplo dos recursos que são destinados aos partidos políticos no Brasil. Onde estão os interesses principais? Estão no Congresso Nacional, onde os líderes de bancada eles disputam as alianças para conseguir fazer o maior aporte de recurso público. É o governo que está dando agora. Eles tiraram a iniciativa privada para conseguir fazer esse aporte maior a partir do Estado. E isso, num primeiro momento, passou para a população que seria muito bom, obrigado, porque não haveria mais a influência do poder econômico. Não houve mudança nenhuma. As coisas só mudaram de endereço. Ela continua dentro da mesma perspectiva de sistema, dentro da mesma perspectiva de estrutura. Obviamente, tirando aqueles partidos nanicos que estavam ali apenas para fazer barulho e não... Desculpa lhe interromper, mas nesse contexto entra as tão faladas emendas parlamentares, por exemplo, destinação de recursos que vão de acordo com o vento, sendo a favor ou não daquela instituição partidária, daquele grupo partidário, daquele grupo empresarial que está, de certa forma, ao lado daquele partido, enfim... e que hoje se questiona tanto, né? Tantos milhões de emendas partidárias que são direcionadas de acordo com o prazer, com a conveniência. E, de fato, quando a gente estuda a questão das emendas parlamentares, a gente já percebe que por trás, é visível isso. Existem os projetos e os projetos já estão destinando a quem atender. Não pegando as ONGs, cada ONG tem uma... Só lhe perguntar, isso não tem ideologia, né? Pega a esquerda, pega a direita, pega a centro, pega tudo. É geral, como a gente estava falando da questão da sombra. Antes que digam assim, não, mas o professor está lá porque ele está falando mal de... Eu não posso nem citar, porque sabe que isso aí está falando mal do X ou do Y, ou está defendendo o A ou o B. Não. Aqui é geral, é uma análise... com fundamento, claro, tem sociológico, tem estudo, tem um embasamento para chegar até isso, né? Até para entender, quando a gente fala de sombra do Estado, a gente tem que ver quais são os representantes do Estado. Os maiores representantes do Estado hoje, do Estado do país, são os partidos políticos. Ora, se eu estou dizendo que o Estado tem uma sombra, é porque os partidos políticos têm essa sombra. Só que ela se movimenta, ela se transforma, ela vai se organizando conforme as próprias estruturas vão se movimentando. A sombra ela vai se mexendo também. E é esse o detalhe quando se faz qualquer tipo de investigação, está aí o Banco Master, se faz uma investigação, daqui a pouco um indivíduo que é um conhecedor da coisa pelo mundo das sombras, ele desaparece do cenário. É encontrado quase morto, mas ele acaba morrendo depois. Ele estava numa delegacia, mas daqui a pouco, tentou se enforcar. O sicário. Aí o que acontece? Nós temos esse como um exemplo, para as pessoas poderem entender do que a gente está falando. É a sombra, está fazendo um trabalho nas sombras, vamos dizer assim, para que o Estado
consiga se movimentar, mas não é o Estado como um todo, são aquelas particularidades que vão se embrenhando e fazendo esse movimento da máquina estatal acontecer. Aí a gente começa a perceber, poxa, esse sicário tinha conhecimento de diversas tramitações, de nomes, de pessoas e tudo mais. Ele não está mais entre nós. E aquilo que a gente sempre fala no tema da religião, que esteja muito bem, obrigado, agora junto a Deus, mas ele não está mais entre nós. Quantas pessoas dessas que teriam contato com ele, que ele sabe de situações e que a gente não vai mais saber, não vai ter como saber. A polícia ela vai se direcionar numa determinada linha. Mas para linha. isso, né, tem a investigação, porque, claro, que fala-se de muita coisa, inclusive de queima de arquivo, não, vamos dominar a situação da pior forma possível para a vítima, no caso, né? Mas, assim, não se tem nada concreto, é investigação. E que seja apurado, realmente seja apurado. Porque as organizações, ela têm essa capacidade. Para manter aquilo, aquela fórmula, digamos assim, aquele meio de conduta, se apela para qualquer coisa. A gente sabe disso, mas chegou tão profundamente na política, e isso é que preocupa, né? E preocupa... Glauco, e quando a gente chega numa determinada fase da vida, de tanto estudo e tal, como eu estava comentando antes dos bastidores, quase 40 anos estudando e trabalhando em instituição de ensino, a gente começa a fazer tanto estudo, tanta pesquisa, seja do Brasil, seja de fora, seja ao longo da história da humanidade, que a gente chega quase numa posição de se conformar. Não enxerga uma mudança. Tudo passa pela abstração, pela uma idealização de que as coisas vão mudar. Elas vão mudando de endereço, como a gente fala, elas vão mudando de composição, mas em certa medida as coisas acontecendo quase que igual a tempos anteriores. O caso do Banco Master não é muito diferente do que ocorreu com o Collor. Quando começar a se levantar a questão das empresas envolvidas, e aí a gente vai ter que lembrar, naquele momento, o Collor ele resolve renunciar para não ir adiante o impeachment, para que não houvesse as investigações. O Congresso fez uma manobra, e essa é a realidade, porque a lei não permitia, eles fizeram uma manobra. E a palavra é essa, manobra. O senhor utilizou muito bem. Desculpa lhe interromper. Essa virada de mesa e disseram, não vamos continuar. E aí começou a aparecer. A mesma empresa que apareceu na época do Fernando Collor, com um monte de dinheiro, apareceu depois. Não vou entrar agora nas questões, mas a população pode consultar na internet e vai encontrar a mesma empresa. Ela mudou de nome agora, mas é a mesma empresa, está na história do Brasil isso aí. Esse é o poder econômico que vai, em certa medida, para as pessoas poderem entender melhor, o telespectador, que é a questão que eu falo da sombra. A gente não pode olhar tão somente para o crime organizado, para as máfias, mas vamos olhar para a questão também do poderio econômico, como eles articulam, como eles trabalham, como eles movimentam. O Estado do Rio Grande do Sul vem passando por um momento que nós precisamos crescer. Nós estamos em vias de ter um dos maiores portos aqui no estado do Rio Grande do Sul, um porto seco também aqui no estado. Então, tem toda uma proposição de fazer um crescimento das estruturas econômicas do estado. E quando a gente começa a analisar, isso não é pauta política, por exemplo, mas a gente começa a perceber que, sim, os poderes econômicos, eles estão trabalhando para que isso aconteça. Mas eles defendem as suas pautas específicas. Mais uma vez eu volto nessa questão, porque eles vão precisar de vias, eles vão precisar de pontes, vão precisar de uma série de situações que o Estado não tem ainda. Aí eu volto para a questão da política. Os candidatos, eles vão, olha, nós vamos fazer tal coisa agora que é de âmbito geral. Pô, legal, a sociedade vai votar, vai eleger, independente de quem seja, porque essas pautas, como o caso da economia, eles vão bater lá na mesa, independente de quem seja, independente de partido. Vão bater porque é uma questão específica de construção do Estado, de crescimento do Estado, geração de emprego, de renda e assim por diante. Quando chega na época pós-eleição, o Estado, ele chega, olha, não tem recurso para fazer tal coisa, não tem recurso para fazer aquela outra coisa, e vai ter que se direcionar para essas questões mais específicas. E a sociedade, ela
dá de ombros, porque não tem o que fazer. Tá? Não que não seja importante, é óbvio que é importante o crescimento e a estruturação do Estado, mas eu venho numa posição dizendo o seguinte, como a gente estava falando antes, que chega numa maturidade a gente começa a ficar conformado. O que tem de diferente nos estados, seja no Brasil, nos outros países, que condiciona a sociedade dessa maneira? Tá? O que faz com que a sociedade seja tão fragmentada nessas questões aí? E a gente começa a levantar as questões, a analisar e percebe que tudo parte pela educação. Um dos maiores problemas hoje, e não é pauta política nunca, é a melhoria da questão do ensino superior. Não se bate nisso. Do ensino superior. E vou chegar depois na educação básica, o ensino superior. Sim. Se acredita muito na questão, mas a universidade ela é livre, tem as suas questões, ali tem um debate político, mas será que é bem um debate político que se faz lá no ensino superior? Ou é mais uma questão de disputa de espaço? Não é um debate político, é sempre uma disputa de espaço. É o partido chegando lá, tentando arregimentar mais gente para conseguir mais votos e assim por diante. Entra nos projetos sociais, entra na questão do dinheiro do parlamento e assim por diante. O que ocorre? A educação superior, nos últimos 30 anos, basicamente, a docência desapareceu. Os professores que tinham docência foram saindo das universidades, dando espaço para quem tinha outros conhecimentos. Hoje, as universidades, na sua grande maioria, não têm docentes, não têm pessoas que ensinam, ou melhor, que tenham a capacidade ou a habilidade de ensinar alguém a aprender também. Tá? Virou uma questão apenas de ajudar as pessoas a ter uma instrução. Tá? Ora, a universidade tem que preparar as pessoas para transformar o mundo, para transformar a sociedade. Não é porque eu boto uma gotinha X no recipiente A que eu vou ter um evento e vou dizer, isso é ciência. Não é assim. Esse problema ele acaba repercutindo na base da educação, porque todo o processo depois vai ser direcionado para esse viés, para a universidade, ou seja, chega lá na educação básica, não, tem que preparar para ele chegar um dia na universidade, passar no vestibular, fazer um curso, assim, assado. E isso virou uma roda que gera um vício de não preparar as pessoas para trabalhar em termos sociais. Aí as pessoas vão dizer, mas o Charles está falando um monte de bobagem. Tá? Mas uma pergunta básica que a gente tem que fazer, desde quando os nossos filhos, os nossos netos, as crianças são preparadas para fazer um trabalho coletivo nas escolas? Não, a gente faz projeto social. Não, não é isso. Em nenhum momento na escola se trabalha no sentido de dizer, olha, a gente tem que fazer de forma coletiva a formação dos nossos jovens, para cada um ajudar o outro. Isso não existe. Sim, levando em conta aquilo... Aí fazendo só uma brincadeira que eu falava para os alunos, o único momento que vocês tentam fazer uma ajuda para o outro, o professor pune, porque é o momento da cola. É verdade, mas eu entendi. Na verdade, assim, enquanto sociedade, nós deveríamos nos dar as mãos. E nada melhor do que isso começar, logicamente, com o processo, porque é uma coisa lenta, é uma coisa que tem que ser... O próprio nome diz, é um processo. Então, viria lá de baixo. Mas lá de baixo a gente já tem a plena noção que eu tenho que me defender no mundo do jeito que ele é. E assim, eu estando bem, eu até posso ajudar alguém. Mas não é norma aquilo que eu vá, num conjunto, dar a mão para um, dar a mão para o outro. E eu vou só puxando, Glauco. Concordo, a questão de lá de baixo, mas eu boto sempre a questão primeira, quem ensina a criança é o adulto. Sim. Se não resolver o problema no adulto... Sim, aí nós estamos discutindo aquela história do ovo e da galinha, mas aí o senhor tem uma opinião bem... Pode fazer bem o que quiser lá, porque se a pessoa que sai da universidade não sabe fazer isso lá na educação básica, no ensino médio e assim por diante, pode escrever que as coisas não vão resolver. E um dos maiores problemas do Estado, na questão do ensino superior, é a questão dos recursos. Tá? Ali também já há uma questão dos interesses, que se reflete também na política, na busca do recurso para fazer o seu projeto. Acreditando que aquele projeto é importante, que aquele projeto é assim, o projeto é assado, aí vem dinheiro disso, vem dinheiro daquele outro, vem um monte de dinheiro.
Aí depois os professores disputam essa questão desses valores também, que não é diferente daquilo que acontece com os recursos do governo federal para os partidos políticos. Ou seja, nós estamos praticamente botando um na frente do espelho do outro. Eles estão se olhando, mas cada um vê o seu próprio rosto. Mas, em certa medida, a sociedade ela não consegue enxergar isso, porque eu volto à questão da nossa formação política. Em termos de humanidade, ela é completamente rachada, dividida, fragmentada. Vamos entrar até no campo da criminalidade. Quando a gente acredita que o Estado vai resolver o problema do crime, também caímos numa questão abstrata, de idealização, porque também não vai resolver. Fizeram a Secretaria da Mulher no Estado para acabar com a questão da violência, enfim e tal. Gente, a polícia ela só entra quando todos os outros organismos falharam. É aí que ela entra no fato consumado, quando a violência se consumou. Quais são os órgãos que têm que vir antes da violência acontecer para trabalhar? Não é a polícia. Tudo bem, a polícia tem os seus programas na escola, que eu acho equivocado isso, porque não tem a questão também da pedagogia, da licenciatura para ensinar. A polícia tem que fazer o seu papel, não querer entrar em outras áreas. Assim como eu tenho que fazer o meu papel e não querer entrar em outras áreas e sair com arma na cinta dizendo que eu sou policial. E é assim que tem que acontecer na sociedade, uma sociedade organizada, que se compreenda. E quando a gente começa a perceber essas rachaduras, essas questões como um todo, eu volto de novo por uma questão ímpar que a gente precisa pensar. Aonde estão as nossas falhas? Aonde estão os nossos problemas de observar a sociedade como um todo? É da nossa cultura, porque a gente não enxerga a falha. A gente enxerga quando o senhor fala nossa... A nossa cultura, a cultura geral. Do ser humano. Do ser humano. É como se fosse o ar. O ar está nos comprimindo aqui. Comprimindo toda a humanidade o ar está. Mas nós não olhamos mais para o ar. Não nos interessa mais olhar. As rachaduras estão em todas as partes. A gente não olha mais para elas, porque não nos interessa olhar. Faz parte da nossa natureza. Mas isso porque se tornou parte daquela normalidade que o senhor falou antes... Porque é do ser humano valorizar apenas aquilo que é a rachadura que me toca, não a que toca o coletivo? De fato, os pequenos grupos eles vão se aproveitando das rachaduras. E aí que vem as disputas políticas, que vem as disputas dentro de qualquer instituição. Como a gente fala em política, não existe vácuo na política. Alguém vai querer ocupar o lugar. Não está mais o fulano. Alguém vai assumir aquilo ali porque ele quer aquele espaço. A humanidade é a mesma coisa, em qualquer situação. Inclusive, há algumas coisas que são bem, não vou dizer curiosas, porque são muito sérias, né? A política, ela foi, digamos, invadida pelos mais diferentes setores. Gente do esporte, gente da religião, pessoas, né? Existem partidos muito mais identificados que outros, por exemplo, com religiões, dos empresários em si, que têm lá suas siglas partidárias que são preferidas, enfim, e por aí a gente poderia, porque tem necessidade de ocupar aqueles espaços. E tem lugar para ocupar, e por isso acaba se criando todo esse contexto, né? E na hora que esses precisariam pensar de maneira mais abrangente, de maneira geral, não conseguem. Por que isso? Como a gente estava falando antes, cada um vai defender o seu interesse. Porque se ele não defender o seu interesse, o outro vai querer tirar parte dele, vai querer se aproveitar. Então, a sociedade ela acaba ficando fragmentada em função disso, porque eles poderiam se dar as mãos. Num campo de Estado, na questão política, eles poderiam se dar as mãos. Mas no momento que eles se dão as mãos, a questão dos interesses começam a dizer, olha, tu queria aquela rua lá, eu sei, mas nós vamos ter que deixar para o ano que vem. Eu quero tal situação para a escola, mas agora a gente vai ter que esperar porque a gente tem que dar atenção lá para o outro. E aí começam a se digladiar. Como eu estava falando antes da questão da Secretaria da Mulher, ótimo, excelente a questão da Secretaria. Mas será que é dentro desse campo mesmo que a gente precisa trabalhar a questão da violência, do machismo, enfim? Será que é ali? Será que é dessa maneira? O que tem que vir antes para trabalhar? É nesse sentido que a gente tem que olhar. Quando a gente começa a pensar, bom, a polícia ela precisa chegar quando as coisas aconteceram, e a justiça vem depois da polícia ainda. Isso que é interessante, dentro das estruturas de Estado. Quando as coisas começam a falhar, vem a polícia.
Quando as coisas de fato acontecem, a polícia entra, vai-se para a justiça. É como se fosse uma linha, né, com seus devidos aspectos nos devidos tempos. Nos devidos tempos. Só que aquela linha inicial a gente não está cuidando. Prevenção, Exatamente. conscientização. E o que é mais interessante dessa questão como um todo, cria-se uma máquina que não vai solucionar, porque precisamos trabalhar aquelas máquinas, secretarias que já existem para trabalhar as bases. Não é o fato de dizer assim, está aumentando a violência, o feminicídio. Olha, se nós retrocedermos um pouco no tempo, houve uma mudança na questão dos próprios dados do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Dos homicídios em geral, tira-se o feminicídio, diminuiu os homicídios. Será que diminuiu mesmo? Quando a gente começa a fazer essas comparações, a gente percebe, pô, espera aí, eu acho que eu fui logrado. Porque no momento que eles tiraram determinado número lá dos homicídios, nós chegamos os homicídios diminuindo. Ótimo, mas esquecemos de dizer, olha, se somar com os feminicídios, a soma praticamente vai ser a mesma, não houve mudança. Sim. Tá? Continuamos na mesma situação. E essas rachaduras, elas vão comprometendo a própria opinião pública. As pessoas não conseguem enxergar essas mudanças, essas modificações, porque o Estado, o município, enfim, a União, eles são os entes oficiais para passar as informações. E uma das questões que eu já trabalhei com o Estado, com números de Estado, uma série de situações, eu digo, esses números não são catalogados de forma científica. Tem problemas esses números aí, a gente não pode chegar e dizer, o número de homicídios aí será, não é. Tem algumas falhas ali, porque não é científico esses dados. A questão do feminicídio está crescendo. Quando a gente começa a olhar para o passado, a gente percebe que não está crescendo, ele continua praticamente andando de lado, é a mesma situação. Tá? Sim. Os homicídios no Estado do Rio Grande do Sul estão diminuindo. A política, obviamente, quem está no governo vai, olha, nós estamos fazendo um bom trabalho, o nosso projeto está excelente. Será que é bem assim? Vamos olhar direitinho os números, vamos ver se todos aqueles criminosos que de fato estão cometendo crime no Estado, alguém desapareceu, eles continuam existindo. Sim, não é do nada assim que... Eles não mudaram de ramo. Deixa eu lhe pedir permissão para a gente fazer um intervalo e já volta falando mais sobre esse assunto, um belo bate-papo com o cientista político Charles Killing, falando do processo eleitoral, do ano que estamos vivendo, do contexto político. Essa é a verdade, com todos esses ingredientes que o cercam. É rapidinho, a gente já volta. Visão 360 de volta. Hoje recebemos aqui no estúdio Charles Killing, cientista político, professor. Estamos falando também de segurança pública, assunto que ele domina com tanta maestria. O nosso assunto principal é momento político, mas eu já deixei claro desde o início que isso também pressupõe outros assuntos que a gente já tocou, vai tocar ainda, que é criminalidade, né? Que é escândalo financeiro, por exemplo, Banco Master. Tem toda a questão de interesses de grupos e interesses muitas vezes particulares ao invés de um interesse coletivo. E o senhor falou de uma espécie, eu não sei se eu posso chamar de maquiagem de números, né? E estava dando o exemplo, por exemplo, o exemplo da criminalidade contra as mulheres, os feminicídios, né? Eu queria que o senhor abordasse um pouco mais sobre isso. Por quê? Como assim? Nós estamos chegando num momento político agora, e isso vai ser pauta política. Quando a gente começa a perceber com o calendário das coisas, alguns temas vão surgindo, isso já é investigado pela ciência política há muito tempo, desde os Estados Unidos, o que vai ser levantado para se trabalhar na questão da política. Por que levantar essas questões, essas pautas, num determinado momento do ano no calendário político? Sabendo que agora em outubro nós vamos ter as eleições. Tá? Porque isso ajuda em certa medida, reforça em certa medida aqueles que já ocupam os cargos políticos, porque eles têm a máquina na mão. Isso fortalece eles dentro da perspectiva ideológica, partidária e assim por diante. Esse tema do feminicídio ele poderia ter sido discutido há 10 anos.
há 15 anos, há 20 anos. Deixa eu aproveitar o gancho, porque eu estava pensando na PEC da segurança, por exemplo. Pô, segurança pública é algo que... Há quanto tempo o Brasil sofre? Enfim, claro que muitas coisas se sucederam, né? O crime mais ousado do que nunca, mas é um assunto premente agora. A diminuição da maioridade penal, a proposta que tá tramitando, enfim. Mas justamente no ano eleitoral veio com grande força, né? E é a intenção do próprio partido, dos partidos, melhor dizendo, independente de A ou B, digamos assim, independente de esquerda, direita, centro, enfim, de trazer algo que pode fortalecer o partido para ganhar as eleições. Como a gente estava falando logo antes, a questão de ter um poder centralizado que articula, em certa medida, uma determinada pauta para ajudar lá no município o candidato XYZ ganhar as eleições. A pauta que entra no âmbito geral hoje, além da violência, é a questão econômica do Brasil. A educação está um pouco lateralizada, ela ainda não apareceu como uma pauta principal política a ser debatida, mas a pauta da violência e da educação e da segurança, elas estão acontecendo em certa medida. Então, nós temos a segurança aparecendo, a economia aparecendo, e é uma situação que a gente começa a comparar. A economia, ela aparece mostrando para nós, para a sociedade em geral, que o desemprego está diminuindo, a taxa de emprego está aumentando. Será que é bem isso mesmo? Vamos mostrar os números do pessoal que deixou de procurar emprego e abriu o seu próprio negócio, a sua MEI. Está trabalhando de Uber ou alguma outra situação. Vamos buscar esses números aí, que abriu seu próprio negócio e parou de procurar emprego. Vamos comparar esses números. Aí eu volto. Não é que eles estão maquiando. Eu falei e lhe disse, não sei se é a palavra certa. Mas eu vou na mesma linha, eu vou dizer o seguinte, eles estão jogando uma fumaça para que fique deturpado para a sociedade enxergar. Só que não tem problema jogar essa fumaça, porque a sociedade, em geral, ela não quer olhar para isso, porque ela também vai direcionar os seus interesses conforme as pautas vão sendo lançadas no âmbito da comunicação em geral. Mas isso eu tenho dúvida, professor, se é interesse da sociedade nas suas pautas ou é desinteresse da sociedade pelas pautas coletivas. Ou uma coisa tem a ver com outra. Há um desinteresse das pautas, digamos assim, que vão levar para o campo individual. Eles vão sempre trabalhar com pautas gerais. A violência contra a mulher é uma pauta geral. Não é só de Porto Alegre, não é só de município X, é uma pauta geral, é uma pauta nacional. Nós já tivemos o líder nacional, no âmbito político, ele já falando isso, fazendo discurso e tudo mais. Então, essa é uma pauta importante, que cada município, cada candidato, enfim, cada partido vai ter que organizar lá nas suas bases, essa pauta, o que fazer. Aí vai ter aquele partido que vai dizer, nós fizemos isso, vai ter aquele partido que é o de oposição, vai dizer, vocês não fizeram o suficiente, vocês não estão fazendo. Nós tivemos o caso dos Yanomami, primeiro foi um número X de morte, escândalo, não sei o quê. Bom, o governo mudou. As mortes continuaram, e até mais, e ninguém mais falou disso, não se levantou mais essa pauta, porque alguém no passado levantou aquela pauta naquele momento que achou oportuno. A questão das armas, daí aproveitar já que entramos num ponto que envolve a questão do que se levantar por uma questão política. O Estatuto do Desarmamento, e aí vou chegar depois na PEC, o Estatuto do Desarmamento, a mesma situação. A Rede Globo, em função de uma situação, desculpe o nome, levantou uma situação lá de um jornalista, e a partir daquele momento eles começaram a bater tanto nessa pauta que alguns partidos abraçaram isso e começaram a dizer, olha, vamos fazer o Estatuto do Desarmamento no Brasil. O que aconteceu? Empresas que desenvolvem armas, que fazem armas, que produzem armas, abraçaram a pauta. E por mais que a população acreditou lá que estava ocorrendo o desarmamento do Brasil, não, estava havendo uma organização para armar mais ainda a população. E é isso que aconteceu, dando as diretrizes. Depois, o presidente anterior, ele inclusive aumentou essa oportunidade de armas e de munições no Brasil. Essa pauta arrefeceu, desapareceu. Agora surgem outras na transição da política no país, obviamente. E uma dessas transições, de fato, é a questão da violência. E aí eu volto na situação.
A violência, ela pode ser trabalhada pelos órgãos de segurança pública ou ela tem que ser trabalhada antes? Aonde nós vamos ter que olhar para alguém levantar essa bandeira e dizer, olha, não adianta o delegado, a delegada, ou, sei lá, o Ministério Público, o Judiciário, trabalhar isso aí, porque isso aí é lá na base da escola daqui a pouco. É a escola lá na formação básica, é a escola lá no ensino médio, é a universidade. É a educação que tem que trabalhar essa transformação cultural. Depois que as coisas aconteceram, não adianta mais. Infelizmente, as pessoas que vieram a desaparecer em função da violência, elas não estão aqui para gritar e dizer, olha, gente, tem que trabalhar em tal lugar. Elas não estão mais aqui. Tá? Mas cabe nós, que estamos aqui, olhar para esse campo e dizer, olha, a política ela tem que começar a olhar para essa formação. E essa formação, como eu estava falando antes, ela tem que trabalhar de forma solidária, coletiva, fazer com que o aluno, quando estude, ele saiba que ele tem que ajudar o coleguinha também, o coleguinha tem que ajudar assim por diante, trabalhar em grupo, não de forma individualizada. Deixa eu fazer uma colocação, quando eu perguntei antes da população, de uma forma geral, o eleitor, mas a população, vamos colocar assim, eu lhe perguntei, mas é interesse da população nas suas causas próprias ou é desinteresse pelo coletivo? Isso por quê? Porque a gente tem uma coisa que eu acho que é bem significativa, que é a polarização, e tem um sinal de desinteresse também do eleitor pelo processo eleitoral, pela política de uma forma geral. Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei se esse desinteresse ele passa, porque é comum, isso aí é tudo igual, são tudo ladrão, se eu pudesse eu nem votava, ou vou anular meu voto. Só que a partir do momento que tratar de um interesse particular desse eleitor, eu tenho certeza que ele, se for para ele me dar tal coisa, eu vou votar nele. Isso existe. Não adianta a gente chegar aqui e dourar a pílula. Não, existe isso sim. A questão dos interesses bem privados daí, não é o interesse de grupo, é o interesse basicamente privado do indivíduo qualquer, de olha, para votar eu quero tanto. E se tem dinheiro para isso, se tem condições para fazer isso. Mas eu volto naquilo que tu comentaste, existe um desinteresse da política em termos gerais, ou seja, o Rio Grande do Sul vai lutar para que os recursos da União venham para cá e que não vão para outro estado. E assim sucessivamente, que é o que existe, e isso é uma evidência no nosso país. A disputa pelos recursos. Mas vai mais lá para o Nordeste, alguém já falou. Olha quantos estados tem o Nordeste. Mas vai não sei o que lá, não sei... Olha como é que está a estrutura lá. Vem menos para cá, mas nós contribuímos mais. Não é bem assim que a banda toca. Então, existe esse desinteresse. Há também uma alegação de que nós produzimos muito mais. E aqui eu estou falando mais do setor primário, né? Nós produzimos muito mais, nós deveríamos ser beneficiados. Há um pensamento nesse sentido, né? E não é mentira que a gente produz muito. Sim, e a gente precisaria pensar diferente, que eu volto à questão. Para que a política ela possa modificar alguma coisa, nós precisamos pensar diferente. Não, é necessário sim daqui a pouco construir uma usina nuclear num determinado lugar, em um determinado estado do Brasil, para produzir energia, porque a gente precisa se proteger com relação ao cenário futuro. Nós precisamos ter componente energético no país. Está vindo carro elétrico, não sei mais o que precisa de bastante energia e nós não temos o suficiente para atender isso, essas demandas. Aqui eu só dei um exemplo, não é que eu estou favorecendo a questão de construir usina nuclear, não é nada disso. Sim. Mas apontar, a política ela precisa olhar para essas pautas, e aí envolve muito a questão econômica. E a sociedade ela não percebe essas questões porque isso está longe dela e em nenhum momento é falado para ela, olha, nós temos um problema energético no Brasil. Nós temos que construir mais usinas hidrelétricas no Brasil, usina eólica, enfim, precisamos construir. A transformação da sociedade, da cidade, ela vai acontecer, seja na marra ou seja a trancos e a barrancos, mas ela vai ter que acontecer, seja por lei, melhor dizendo, ou a trancos e aos barrancos. Eu prefiro que ela seja por lei. Ou seja, nós precisamos estruturar toda uma Porto Alegre, por exemplo, para a questão dos carros elétricos. Só que para isso nós precisamos gerar energia. Não está sendo discutido isso. Isso não é mais pauta, não é nem pauta ainda. Mas só que
nós já estamos com uma demanda grande. Isso já está afetando outros lugares. Algumas empresas no estado do Rio Grande do Sul, elas vão diminuir a produção, porque está havendo essa modificação. E o que o governo, ou seja, os políticos, vão trazer como pauta para resolver essa situação? A população do Rio Grande do Sul tem um número X, diminuiu. Nós precisamos pensar no crescimento do estado. Nós precisamos pensar no envelhecimento do estado também. Essa pauta ela é extremamente relevante, bom tu trazer, Glauco, porque ela interfere, inclusive, na redução da criminalidade, quando as pessoas não se dão conta. Nós temos uma redução, inclusive, da taxa de idade dos jovens que ocupam a criminalidade, porque o próprio crime está envelhecendo. Mas não estou defendendo o crime, não é nada disso, mas para a gente perceber que isso está afetando todo o estado do Rio Grande do Sul, a nossa taxa de natalidade, o Rio Grande do Sul está envelhecendo. Essas modificações que vão impactar a economia do Rio Grande do Sul, que vão impactar as cidades do Rio Grande do Sul, elas precisam ser antevistas, trabalhadas com antecedência. Entre outras questões, obviamente, mas essas são importantes, porque aí gera a questão econômica para o Estado poder investir em outras áreas. E o que a gente percebe às vezes, o que é visto, a maioria das vezes o Estado, ele, entre aspas, pune o gaúcho, cobrando mais impostos, mais taxa, mas não cria condições para as indústrias virem para cá, para se desenvolver o Estado e assim por diante. Obviamente que é um pouco difícil trazer indústria, mas hoje o mundo está passando... Mas não precisava perder também, né? E hoje o mundo está passando por uma transformação tão interessante que nós somos uma referência. Nós precisamos aproveitar esse momento. Tem a questão do Oriente Médio, excelente para nós buscarmos investimento, porque eles estão preocupados em investir lá, vem investir aqui, entre outras coisas. Essa guerra não vai ser de curto prazo, porque os efeitos dela vão ser mais alongados, nós vamos estar ainda nas eleições, provavelmente, e vamos estar sofrendo os efeitos ainda da guerra, mesmo que ela acabe amanhã. Mas os efeitos de uma guerra, e eu já falava, a guerra, o pessoal fala, começou a Terceira Guerra Mundial. Gente, a Terceira Guerra Mundial já começou quando a Rússia invadiu a Crimeia. É ali porque houve um rompimento da lei internacional. Ela rompeu com a ONU. E não adianta dizer, temos que reformular a ONU. Ela está sendo reformulada aos trancos e aos barrancos agora. Porque quando a Rússia invadiu a Crimeia, começou a Terceira Guerra Mundial. Nenhuma guerra ela começa jogando bomba a centenas e aos milhares. Ela começa devagarinho. É assim, é um processo. E esse processo se deu conta agora que a gente chega no Oriente Médio, mas também tem a questão do Paquistão, que está acontecendo, tem um outro país lá do Oriente, do Oriente, Coreia do Norte está cada vez mais se armando, e assim sucessivamente, se perderam as estruturas a partir do momento que a Rússia invadiu a Crimeia, as estruturas políticas que organizam. E cada organização agora internacional está olhando para si mesmo. Eu tenho que defender o meu campo. E é essa questão que nós, na política também, falo, o Brasil tem que fazer a sua parte, não está fazendo, está deixando a coisa acontecer. Quando pediram olha, as indústrias brasileiras podem fornecer munição para a Alemanha, fornece, vai gerar emprego e renda aqui no Brasil. Fornece. É para a Alemanha, se ela quiser depois fazer outra coisa, se faz um canetaço lá e diz que não pode. Professor Charles Killing, cientista político, viu que a gente conversou só um pouco. Por quê? Porque tem muito assunto no restante do ano, eu quero que o senhor apareça mais vezes aqui, porque muita coisa nós teremos para falar. Mas, por hora, infelizmente, o nosso tempo terminou, eu quero lhe agradecer muito pela presença aqui no Visão 360. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que o assunto não se esgota aqui. Como a gente sempre fala, eu não sou dono da verdade, não existe a verdade, falando de forma bem objetiva, não existe a verdade, mas toda vez que a gente gera uma discussão pelos veículos de comunicação, isso ajuda a fazer as pessoas pensarem. E uma das questões que eu comento sempre, já encerrando, os veículos de comunicação são muito importantes para a sociedade. Temos que trabalhar sempre em prol desta estrutura das mídias, em especial daquelas que promovem debates, para que elas possam repercutir lá na sociedade e ocorram as transformações sempre para melhor. Que uma coisa eu sempre falo, todos nós queremos o bem do país.
basta que a gente se dê as mãos e entenda como essas coisas podem se acontecer. Somos parceiros. Lhe agradeço e fica aqui o convite para outras oportunidades. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Você sabe, todos os dias, assuntos de interesse da nossa rotina aqui no Visão 360, na Masper TV. Infinitas possibilidades. Bom descanso, tchau.